caros, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Grupo de Verdade. Essa já é a 10ª semana que a gente faz o clássico resumão semanal aqui pra você. 10 semanas com conteúdo todos os dias, sem falhar. Então, vamos deixar de enrolação e vamos revisar tudo que a gente viu nessa 10ª semana lá no Grupo de Verdade. A gente começou a semana falando sobre bull market. Então, só para contextualizar, bull market é um período onde o mercado de valores imobiliários, da bolsa de valores, ele está em tendência de alta, ele está se valorizando. Então a economia passa por ciclos e os economistas nomeiam esse período de alta do ciclo econômico como um bull market e o período de queda como bear market, associando aí ao touro que ataca para cima e ao urso que ataca para baixo. A gente está vivendo um pleno bull market aqui, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado mundial. Os Estados Unidos também já vem uma tendência de alta contínua já há um longo tempo, e isso tem vantagens, mas também tem desvantagens. A principal vantagem é clara: você vê seu patrimônio crescendo, você vê suas ações valorizando, seus fundos imobiliários valorizando, você vê a economia de forma ascendente e seu dinheiro aumentando. Isso é óbvio que é a parte boa. Porém, sempre você tem o outro lado, sempre você tem que ter uma cautela com qualquer tipo de situação. E no bull market não é diferente. A grande armadilha que pode existir por trás desse cenário é você crescer muito sua confiança. E, meu amigo, você crescer sua confiança no mercado financeiro, sem essa confiança estar embasada em fundamentos, você tem grande chance de quebrar a cara. Então esse é uma grande preocupação que você tem que ter em realmente não se empolgar com esse período, ter os pés no chão. Então não fazer nenhuma loucura, não achar que você é o gênio da Bolsa de Valores e colocar tudo lá, não ter uma reserva de emergência, tentar investir tudo em uma só ação para ficar rico com aquela ação, não diversificar em relação a outros tipos de investimentos, a outros mercados, tanto externo quanto, por exemplo, de fundos imobiliários e de ações e de renda fixa. Enfim, manter o pé no chão e saber que virão períodos difíceis pela frente, isso é comum, mas se estruturar de forma robusta para conseguir passar por esses períodos difíceis também de uma forma perene e robusta, continuando a ter um bom rendimento. Fechado? Aí, depois disso, desse insight que foi logo no comecinho da semana, a gente teve 2 pontos legais na semana que eu abri os meus aportes para vocês. Então a gente teve investimento, eu investi R$10.000 somente em ações, um aporte que eu abri para vocês na Bolsa Brasileira e ações da Bolsa Brasileira. Então aqui estão os 4 ativos que eu comprei essa semana, lembrando que de forma alguma nenhum deles é uma recomendação. Eu comprei a NBR, que foi Energias do Brasil, e TSA, que é Itaúsa, PSSA, Porto Seguro, e HYPE, que é a Ipera. Lembrando que o principal motivo de eu ter aberto esse aporte para vocês, como eu já repeti dezenas de vezes, não é indicar nenhuma dessas ações, não falei especificamente de cada uma delas, mas sim do método que eu utilizo para direcionar o meu aporte com base na carteira que eu já montei. Então esses ativos eles estavam presentes de maneira estratégica, cada um deles tem um peso por conta do contexto geral da minha carteira, e nesse aporte o principal fator que eu levei como relevância foi a diferença da minha porcentagem objetivo de cada ativo para a minha porcentagem real. Esses ativos eu defini uma certa porcentagem deles na minha carteira quando eu criei minha carteira de investimentos, e quando vou desenvolvendo ela ao longo do tempo, eu incluí esses investimentos com certo objetivo e eles estavam longe desse objetivo que eu defini. Então, o principal fator foi o balanceamento dessa carteira. E lembrando, eles tiveram um contexto para estar ali, eles estavam por conta de setores, por conta de correlações, por conta realmente da formação completa da carteira, e não simplesmente comprar qualquer um desses só porque viu eu comprando. Então, esse foi o primeiro investimento que eu fiz na semana em ações aqui do Brasil, e logo em seguida, aí na quinta-feira, eu fiz um investimento também no exterior. Comprei $3.000, basicamente dos 3 ativos de renda variável lá de fora: stocks, REITs e ETFs. Tem aí pra cima no Grupo de Verdade, você tem vídeos explicando o que são cada um desses ativos. Então eu não vou entrar muito nisso, mas eu vou falar de uma coisa que eu considero até mais importante do que os próprios ativos em si, que são os 3 principais motivos para eu ter feito esse investimento
lá fora, na Bolsa dos Estados Unidos. É um valor relevante, 3 mil dólares é mais de 12 mil reais, então é mais do que eu investi aqui no Brasil. Então por que eu fiz esse investimento lá? Aí estão os 3 principais motivos. Primeiro dele, economia robusta. Você tem lá nos Estados Unidos a economia mais robusta do mundo. Uma economia muito forte, que é muito estável, tem uma estabilidade já implantada e tem uma dimensão gigantesca, além de ter uma moeda muito forte. Então isso reduz drasticamente o nível de risco que você tem nos ativos que estão alocados nesse local e que tem sua fonte de receita ligada principalmente aos Estados Unidos. Isso é um pouco diferente do Brasil, que tem um cenário político e econômico historicamente muito instável. Então isso eleva o seu risco de investimento quando você deixa só aqui. Esse é o principal motivo, realmente você ter uma economia robusta e ter um nível menor de risco lá nos Estados Unidos. O segundo ponto, ele está ligado a esse primeiro, que é por nós termos as maiores empresas do mundo localizadas lá no mercado americano. Por que eu falo que isso está um pouco ligado? Porque isso aqui é fruto de lá você ter uma economia muito consolidada e muito robusta. Com isso, as grandes empresas sempre vão abrir capital lá nos Estados Unidos. E são empresas que têm um market share absurdo, né? Uma parcela de mercado absurdo. São muito globalizadas, ou seja, têm as suas atividades espalhadas por todo o mundo, têm vantagens competitivas muito grandes, então realmente podem ser consideradas as melhores empresas do mundo. Então não faz sentido, se você está querendo construir um patrimônio e se tornar sócio de empresas, você não ser sócio de algumas dessas empresas também lá fora, em uma economia robusta, para poder ter esse equilíbrio aí na sua carteira. E é sobre esse equilíbrio que eu falo aqui nesse terceiro ponto, que é a relação inversa do dólar com o Ibovespa. Isso é um comportamento que ocorre, historicamente é comprovado, se você pegar os dois índices. E o que acontece? Qual é esse comportamento? Quando a Ibovespa, que basicamente é um índice que mostra o desempenho das principais ações listadas aqui no Brasil, quando esse índice ele cai, ou seja, quando o desempenho, a valorização das empresas listadas aqui, ela cai, automaticamente o dólar ele tende a se valorizar. Isso é justificável. Por quê? Porque a Bolsa de Valores reflete, na verdade, a economia brasileira. Tem uma grande ligação entre a Bolsa de Valores e a economia de forma geral. Então, quando a Ibovespa cai, quando esse índice cai, ou seja, quando o desempenho das ações cai, isso significa, normalmente está ligado a uma queda também da economia, a um receio um pouco maior, a uma maior insegurança da economia, algum pé atrás em relação à economia daqui. E isso faz com que a nossa moeda ela se desvalorize, porque você aumenta o nível de risco dos investimentos no Brasil, você fala que a economia está um pouco mais instável e essa moeda diminui de valor perante o mercado. E o dólar, o valor do dólar, ele é sempre relativo, o câmbio ele é relativo, então o valor do dólar ele é em relação ao real. Então, quando a economia daqui se torna mais fraca e o real se desvaloriza, automaticamente o que tende a acontecer é o dólar ficar mais caro em relação ao real. E aí esse movimento que a gente vê nesses momentos de queda. E qual é a grande vantagem disso? Qual é o grande pulo do gato disso? De você ter os investimentos lá, utilizar esse comportamento. Porque quando essas ações aqui, por exemplo, que eu investi, quando esses 10 mil tiver um desempenho ruim e cair, automaticamente esses 12 mil que eu coloquei lá, eles vão estar aumentando o seu valor em reais. Então isso traz um equilíbrio muito grande para a minha carteira de investimentos e faz com que ela mantenha um desempenho constante, independente do momento, ela consegue performar de forma robusta e não ter uma instabilidade muito grande. Fechado isso, foram os 2 aportes desse mês e eu resolvi destrinchar eles aqui para vocês, que foi o que a gente abordou na semana. E por último, eu falei sobre você pode, linkado com como gerir sua carteira. Quando eu falei de você pode, é basicamente dar o recado de que sim, você como pessoa comum, que tem ali sua função, que é vendedor, médico, profissional de limpeza, engenheiro independente, mas que você tem sua função e trabalha o dia inteiro e tem aquela grana e quer investir de maneira robusta, você pode fazer isso com autonomia, você pode aprender a investir seu dinheiro sem depender de fundo de investimento, sem depender de consultor para fazer para o resto da vida, sem depender de casa de research. Você pode utilizar alguma dessas coisas como auxílio, mas definitivamente você não precisa disso para o resto da vida. Você pode sim aprender a metodologia mais eficiente
para a pessoa comum investir, construir realmente um patrimônio, mudar o seu patamar financeiro ao longo do tempo. E aí eu falei de uma das principais ferramentas para você fazer isso, que é a gestão da sua carteira. E dentro da gestão da sua carteira, uma das principais alavancas de decisão, que foi até que eu citei aqui em cima, que eu utilizei para fazer esse meu aporte, então eu mostrei na prática que eu utilizo para vocês, é o equilíbrio de ativos. Basicamente, isso é você direcionar o seu aporte no mês com base no que você definiu na sua montagem da carteira lá atrás. E qual é a grande vantagem disso? Primeiro, que você age com metodologia e esquece a emoção. Quando você faz isso, você vai estar fazendo seu aporte com base em algo que você definiu lá atrás, quando o mercado estava fechado, quando você estudou e quando você definiu quais seriam os melhores ativos para a sua carteira. E não com base em uma notícia no momento, não com base em algo, uma dica que saiu agora. Então isso é muito importante. Por quê? Porque você consegue eliminar dica, eliminar notícia e agir conforme a sua estratégia. E o que ganha no longo prazo é a estratégia. Não tem jeito. Então eu dei um exemplo rápido de como funciona essa ferramenta de fazer a gestão da carteira com base no critério de equilíbrio de ativos. E aqui eu dei um exemplo muito simples. Então eu defini lá quando eu criei minha carteira, eu defini que eu queria ter 33% do ativo A aqui, que é o verdinho, 33% do ativo B, que é o azul, e 33% do ativo C, que é o vermelho. Essa foi a minha definição. Quero ter uma carteira equilibrada, então quero 33% em cada ativo que tem níveis de risco diferentes, que tem baixa correlação, ou até que seja dentro do mesmo grupo de investimentos. Por exemplo, pode ser cada um dessas aqui uma ação, nada impede de ser isso. E aí, qual é o ponto? Quando eu fui fazer meu aporte, essa daqui era a situação da minha carteira. Eu tinha 53% do ativo A, somente 13% do ativo B e 33% do ativo C. Então a gente vê que o ativo C está conforme eu tinha previsto. Então beleza, não vou precisar aportar nele, vou deixar ele quietinho ali. Mas o ativo B, que é o azulzinho, ele está somente com 13%, enquanto o objetivo era ter 33% do meu patrimônio, ou dessa parcela dos meus investimentos, nesse cara aqui. E aí fica claro que o meu aporte, ele tende a ser direcionado para esse ativo. Você pode até considerar alguns outros fatores, como alguma oportunidade ali de momento que você tem o preço muito desgrudado do valor, por algum caso que aconteceu de queda em uma empresa que você considera os fundamentos dela bom, mas teve alguma insegurança do mercado e ela caiu, está num preço bom. Mas essa é uma análise muito mais difícil de fazer e que é realmente se você quer otimizar ainda mais. Mas o básico que você precisa fazer, que se você fizer já vai dar resultado, que é o mais relevante, é você fazer o aporte nessa daqui que tem 13%, automaticamente você já vai estar contrapondo uma desvalorização que esse ativo teve para ele estar abaixo do seu objetivo, então você já vai estar investindo em um ativo ideal e já vai estar ao mesmo tempo equilibrando sua carteira e dando robustez para ela, para conseguir manter os seus retornos, conseguir manter os seus rendimentos de forma robusta, conseguir realmente aumentar o seu patrimônio e ter consolidado realmente um resultado com essa carteira de investimentos. Fechado? Essa foi a 10ª semana, teve de tudo, teve conceito, teve investimento na prática, teve metodologia, então foi bem maneiro. Muito obrigado para todo mundo do grupo de verdade que participou aí, e a gente vai entrar em mais uma semana sem falhar nenhum dia, arrebentando de conteúdo. Fechado? Muito obrigado, tamo junto, aquele abraço.